Olá, turma boa! Quero dividir um texto da Palavra de Deus com vocês uma vez mais. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 1 e 2. O texto que eu tenho em mãos diz assim, Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Se você quer um padrão, um gabarito da implementação de uma igreja e seus desafios, o livro dos Atos dos Apóstolos é uma boa porta de entrada. Não um gabarito porque a gente tem que fazer igual à igreja de Atos, se bem que é tentador viver tudo que aquela igreja viveu naquela geração. Mas eu creio que Deus deixou para nós registrada essa história para que nós tivéssemos alguns parâmetros para viver a nossa história aqui hoje também. A gente vê aqui os desafios de uma igreja para se implementar com todas as suas mazelas, com todas as suas limitações, com todas as suas virtudes também. A gente vê aqui os desafios de forças muito maiores do que as forças que a igreja tinha no âmbito humano e que teriam que ser vencidas para ser implementada. A gente vê a construção de uma liderança, a gente vê gente sendo curada, a gente vê a divisão das arrecadações que a igreja tem para os necessitados, todos esses desafios que a gente também tem nas igrejas do tempo de hoje. E o livro dos Atos dos Apóstolos deixou isso registrado para a gente, marcou para nós aqui esse registro, esses desafios. Mas Lucas menciona algo antes de dar para nós todo o pano de fundo da história da igreja. Ele menciona um relato anterior que, na minha concepção, é o que norteia a caminhada da gente. Ele diz assim: escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar num livro anterior. O que foi isso? A gente tem no livro de Lucas, escrito pelo próprio evangelista também, os relatos dos milagres de Jesus, dos feitos de Jesus, de tudo que Jesus fez sob orientação do Espírito Santo. Jesus é o ideal de um ser humano perfeitamente sob os cuidados de Deus. Ele é a antítese do Adão, que abandona os cuidados de Deus para implementar o seu próprio caminho. Jesus é o ser humano em perfeita harmonia com a vontade de Deus. É o exemplo para nós disso. E a gente vê que o resultado do ministério de Jesus, descrito pelos evangelistas, é o reino de Deus sinalizado na terra. Eu creio que essa é a missão, esse é o desafio da igreja da nossa geração, sinalizar o reino de Deus para a nossa geração, sinalizar o reino de Deus na história. E antes que nós soubéssemos o que fazer, precisaríamos olhar para Jesus, para o modelo que ele implementou na terra, para tudo o que ele começou a fazer e a ensinar para essa igreja. Uma igreja sob a orientação de Jesus é uma igreja que transforma vida, é uma igreja que transforma o mundo, é uma igreja que marca a sua história como um sinal de que Deus ainda ama a humanidade, de que Deus acredita na transformação do ser humano e que ele deu sua vida por todos nós. Que essa história alcance o seu coração e o meu também, de maneira que a gente sinalize o reino de Deus para a nossa geração. Essa é a minha oração.